Oi, minha gente viajada! Deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que o Brasil é o 7º país com mais pessoas desembarcando no Canadá para morar, para mudar mesmo de vida? E por que que o brasileiro é tão atraído por esse país no qual estamos aqui hoje, em Toronto, no Canadá? A prova disso é esse grande exemplo aqui, ó. Carolina Almeida, que é consultora de imigração da Dreams. Vocês já conhecem ela de outros vídeos. Se não conhecem, podem pesquisar aqui no meu canal. Tem muita informação sobre imigração. E eu achei super interessante a gente contar um pouco da história de Carol, porque ela veio para o Canadá para fazer 3 meses de inglês. Hoje ela é cidadã canadense, tem 12 anos no país e é apaixonada por isso aqui. Agora, o que foi que te atraiu, Carol? Conta aí pra gente. Ai, gente, Mai. Então foi isso mesmo. Eu brinco muito assim, né? Dizendo que quando você vem aqui para o Canadá, você tem que tomar muito cuidado, porque tem um mosquitinho que te morde. Ele fica. E quando ele te morde, é tipo assim, é o mosquitinho do encanto do Canadá, né? Então, eu brinco sempre dizendo isso, né? Que eu fui mordida pelo mosquitinho do Canadá. E aí tá aqui até hoje. Agora, Carol, esse mosquitinho, ele veio, como eu conheço já um pouquinho da sua história, ele veio também por um lado que atrai muita gente, que me atraiu muito, porque pra quem sabe ou quem não sabe, eu era repórter no Brasil, trabalhei no SBT durante quase 4 anos e vi muitos casos de violência. Era sufocante tudo que acontecia, as pessoas caminhando na rua, fazendo sua caminhada de lazer, ou fazendo qualquer coisa, indo pro trabalho, nessa vida corrida que é no Brasil, e ainda tem um outro para roubar de você celular, te matar, fazer o que for. Então eu acho que a violência foi uma coisa que te conquistou aqui, né? A gente pode dizer que esse bichinho tá também... Esse bichinho, ele tá atrelado a essa segurança, sim, né? Então, quando eu vim pra cá, eu vim pra passar 3 meses, né? Como a gente tinha conversado. Então, eu vim pra cá pra fazer um curso de inglês de 3 meses. Não tinha trancado a faculdade, tava na faculdade na época também, tava fazendo meu curso de Direito. Tava no meu último ano, né, do curso de Direito, e eu vim pra cá pra poder passar as férias. Então, aquele break que a gente tem ali de dezembro, né, até fevereiro, esse era o plano, né? Então, antes de eu me formar, vou passar 3 meses no Canadá e vou fazer um curso de inglês, né? Na época, eu era apaixonada por direito tributário e pensava, né, em trabalhar ali, talvez, com importação, exportação. Então, você já queria o inglês para trabalhar lá no Brasil nessa área? Isso. Eu tinha a visão também de talvez trabalhar ali na Price, na Deloitte, coisa assim mais de consultoria também. Eu sabia que o inglês ele era importante, né, para uma dessas vagas. E aí o que aconteceu foi que eu vim pra cá para poder passar, tava tudo planejado para poder vir pra cá 1 mês antes, né? Eu e minha irmã, a gente foi levar minha mãe no trabalho. E aí aconteceu, né, a questão da violência. Então a gente foi assaltada, foi uma situação super chata. Tinha uma pessoa do meu lado, uma pessoa do lado da minha irmã. Foi muito traumatizante, né? E isso aconteceu, tipo assim, poucas semanas antes de eu estar vindo aqui pro Canadá. Então, assim, não foi o motivo, né, de eu me preparar para poder vir pra cá, não tinha nada a ver com isso, mas isso aconteceu poucas semanas antes. E aí, quando eu cheguei aqui, eu me encantei com a liberdade que você tem, né, a segurança que você tem. E isso, olha que, tipo assim, foram o quê? 12 anos atrás. Então, o que você vê hoje era ainda mais naquela época, né? Era uma cidade menos populosa, você podia andar na rua, até hoje a gente pode, sim, na verdade, né? Andar na rua, você tá com o celular o tempo inteiro. 9 meses atrás e tô encantada, porque eu adoro bater perna, parar na barraquinha de fruta, pegar um café, sair caminhando com meu celular, fazendo foto, vídeo, despreocupado. Inclusive, eu nem sei como é que eu vou passear no Brasil, acho que eu vou... Você tem que ter um reajuste. Esconder o celular. E tem que ter um reajuste, não tem jeito, né? Quando você vai pra lá, a gente acaba se reajustando. Mas foi isso que aconteceu. Então, quando cheguei já se aqui, deslumbrou com isso, me deslumbrei, né? Total. Você, tipo assim, celular na mão, andando de colazinho de ouro. No Brasil, você... Eu já fui roubada também no Brasil. Também. Pois é, então assim, isso tudo me encantou. Aí depois você decidiu prolongar os 3 meses, em vez de 3, você já ficou 6. Exato. Aí o que aconteceu, né? Como eu tava gostando bastante, eu falei, bom, meu inglês evoluiu, mas não evoluiu do jeito que eu realmente queria, né? Aí eu
bom, será? E aí? Tranco a faculdade, eu estava faltando cumprir algumas matérias, já tinha feito o TTC, né? Já estava, tipo assim, pronta para poder completar ali o curso. Eu falei, bom, por que não, né? E aí eu resolvi trancar a faculdade, meu último semestre, e estendi minha viagem. Então, em vez de vir para cá por 3 meses, né? Eu acabei ficando aqui por 6 meses. E aí eu voltei pro Brasil, fiz minha faculdade no Brasil, me graduei, comecei a trabalhar um pouco. E aí, naquela época, eles tinham privatizado os cartórios e aí estavam contratando, né, graduados recentes ali do curso de Direito. Eu entrei nessa leva e aí fiquei, bom, agora eu tenho 2 opções. Ou eu entro ali no mercado imobiliário, né, ou eu sigo com o plano que eu queria, que eu gostava muito de direito tributário, queria importação e exportação, eram coisas que estavam ali na minha cabeça, né. Então, tem a possibilidade de voltar para o Canadá e fazer uma pós. E aí fazer uma pós aqui em negócios internacionais. Aí você começou a estudar o seu plano de estudo, que é aquilo que a gente fala que é importante para quem vai vir para o Canadá. Exatamente. Né? Tem que ter um porquê. Exato. Um pouco para o Canadá, né? Mesmo que seja para trabalhar em qualquer coisa, não vai rolar. Exato. E aí foi isso que aconteceu, né? A gente, no meu plano de estudo, eu trazia isso, a questão do que é que eu queria, o que é que eu tinha gostado, qual era a minha faculdade, o que é que eu tinha gostado. Não, eu sabia que eu não queria fazer litigioso, né? Eu já tinha estagiado em escritório, estagiei por um bom tempo em escritório de direito. E aí eu tava assim, bom, litigioso ainda não é o que eu gostaria, né? Eu queria mais seguir ali na área de importação e exportação, negócios ou compliance, era mais a área que eu queria, né, tá focando. E aí foi isso que eu trouxe no meu plano de estudo, né? Bom, então esse curso de Direito Internacional vai ampliar a minha visão e as possibilidades para que eu consiga entrar nesse mercado que eu queria. Sim, né? Então um outro ponto que a gente pode dizer é que o Canadá, nesse outro ponto, ele abriu os seus horizontes para o mercado de trabalho, né? Abriu. As possibilidades inúmeras que tem aqui. Exato. De estudo, profissional. Exato. E é engraçado como as coisas são todas interligadas, né? Apesar de que, tipo assim, vieram desvios ali no caminho, mas em uma hora ou outra você vê que ele tá interligado. Né? Então, assim, eu vim de uma faculdade de Direito, vim fazer aqui negócios internacionais. Quando a gente fala de Direito, a gente às vezes se limita muito em ser advogado litigioso, mas não é só isso. Né? O curso de Direito é um curso básico que te amplia aí uma visão de o conhecimento crítico, né? Te traz uma visão completamente diferente do que de fato só ali a parte de advocacia. E aí eu vim pra cá, fiz negócios internacionais, fiz uma pós, minha pós na época era 1 ano de pós, e eu entrei inclusive nessa receitinha que a gente brinca muito, eu brinco com meus clientes, a receitinha de bolo, né? Eu não vim pra cá com a intenção de ficar, de fazer imigração permanente. Na época eu não tinha muito esse conhecimento. Até porque 12 anos atrás a gente não tinha esse conhecimento assim no YouTube que todo mundo conseguia, né, conversar. As pesquisas hoje estão muito mais aí, Muito, né? Muito. Então assim, residente permanente não era nenhuma coisa que eu pensava. Meu negócio era, eu vou pro Canadá, vou estudar no Canadá, vou talvez trabalhar, né, pra ter essa experiência e voltar pro Brasil. De fato, essa era aquela... Ainda pensando em voltar pro Brasil, né? E aí foi isso que aconteceu. Eu vim pra cá, fiz a pós de 1 ano. Assim que eu terminei, que eu me formei, eu consegui um trabalho. E aí, antes disso, na verdade, quando eu vim pra cá, eu vim pra poder fazer o curso do Pathway da ILAC. Então a senhorita que é fluente em inglês, cidadã, consultora de imigração, fez Pathway. Fiz Pathway. E não só Pathway, mas o Pathway da ILAC, é o que eu digo. Quem vem, eu digo para meus clientes assim, olha, eu assino embaixo, eu sou formada no Pathway da ILAC. Ele serve, inclusive, como uma substituição, né? Em vez de você fazer a prova de inglês, que a gente normalmente conhece, o IELTS, o TOEFL, né? O Duolingo, hoje em dia, tem sido utilizado também por algumas escolas. Então, em vez de você fazer essa prova, né, você acaba fazendo o curso do Pathway. E aí, dependendo da escola que você vai, dependendo do curso, ele vai solicitar que você tenha um nível ali específico, né? Então, são semanas específicas, um nível específico, a nota específica. Então, de fato, é um curso que ele vai te preparar para você ingressar. E aí, nessa fase aí, você já sabia que você queria morar no Canadá? Nessa fase, eu sabia que eu queria... Não, porque foi bem no início. Então, nessa fase, eu queria, na verdade, estar aqui, né? Vir pra cá, mas não que eu ia ficar aqui permanente, né? E aí, enfim, terminei o curso do Pathway, entrei na faculdade, fiz 1 ano de faculdade. Quando eu terminei, adivinha onde foi o meu primeiro emprego? Eu sei.
Na ILAC, a própria escola que ela estudou. Exatamente. É a maior escola de inglês do Canadá, né? E o que é um dos maiores produtos de exportação do Canadá é a educação, né? Então, o Canadá, ele atrai, né? É um grande negócio aqui, sim, né? Essa questão de educação aqui para estudantes internacionais. Então, como dentro do contexto de Canadá, isso fazia sentido. Dentro do contexto do Brasil, não fazia muito sentido. Entende? Aí, minha filha, aí é que o mosquitinho morde mesmo, porque você começa a se enxergar mais no Canadá do que no Brasil. Exatamente, exatamente. E foi isso que aconteceu comigo, porque como eu vim pra cá muito nova, e eu tinha acabado de me formar, eu vim pra cá, a primeira vez que eu vim pra cá, eu tinha 22 anos, né? A segunda vez foi com 24, quando eu vim fazer a pós e acabei ficando. E aí, o que aconteceu? Minha carreira é aqui hoje em dia. Né? Então eu acabei criando a minha carreira aqui no Canadá. E aí você começa, então eu já vou sinalizar aqui um terceiro ponto, que é o lado financeiro. Porque aí você entra no mercado de trabalho, começa a ver que você está ganhando dinheiro, que você está indo bem na sua carreira, e aí você pensa, se eu voltar para o Brasil, eu não vou ter a mesma oportunidade, o mesmo salário, as mesmas condições, o mesmo o dinheiro que eu compro, as coisas poder que eu compro, de compra. Poder de compra, né? Então no Brasil é uma incerteza, né? Exato. E assim, pra mim naquela época não fazia muito sentido, né, eu voltar depois da decisão de ter tomado de estar aqui, de entrar aí nessa área, né, de educação. E aí dentro dessa área de educação, olha como as coisas são, né? Eu entrei para poder, eu estava trabalhando como homestay coordinator. Então eu tomava conta do departamento de homestay para os brasileiros, não do departamento inteiro, mas a acomodação dos brasileiros em ILAC. Fiquei lá durante quase 2 anos. E aí tive uma oportunidade para entrar no departamento de compliance, né? Então, fui movida para o departamento de compliance, aí você volta por todo aquele conhecimento de você ter direito, de você ter feito negócios internacionais e etc. Aí você volta porque você queria. Exato. Então, assim, dentro dessa indústria, né, de educação, que, de novo, é um produto de venda, né, do Canadá, aí eu entrei aí dentro do compliance. Dentro do compliance foi que eu me apaixonei pela imigração. Foi ali... É o que ela é hoje. Exatamente. Que a gente vai aqui pro Canadá. Exatamente. Porque aí dentro dessa área, né, de compliance, o que é que eu fazia? Então, toda escola que ela é autorizada, né, para emitir uma permissão de estudo e ter o estudante ali como emitir uma carta de aceitação para dar um suporte a uma permissão de estudo, ela tem que ser autorizada pelo governo canadense. É o que a gente chama aqui de DLIs, né? Que é um Designated Learning Institution. Então, para você ter esse númerozinho, você precisa seguir alguns requerimentos. O que é que o compliance fazia? Mantinha a licença da escola. Abria uma outra escola, a gente trabalhava para poder, de novo, documentação. Quais são os requerimentos para abrir aquele programa, né? Nesse momento eu já estava com PR. E eu consegui o meu PR depois de 3 anos e meio aqui, né? Então eu fiz 1 ano de curso. Um bom prazo. Foi 1 ano de curso, depois fiz 1 ano de trabalho, né? E aí depois desse 1 ano de trabalho, demorei ali um pouquinho, mais uns 6 meses para de fato eu ainda teve o pathway, né? Então coloquei mais 6 meses de pathway. E aí mais uns 6 meses depois para poder aplicar, meu PR saiu aí em torno de depois de 3 anos e meio de ter vindo para cá. E há quanto tempo você é cidadã canadense? Cidadã canadense eu me tornei em 2019. Em 2019 eu me tornei cidadã canadense, apliquei no início de 2019, né? Então, depois de, enfim, né? Você precisa ter um tempo como PR, né? Como residente permanente, para depois você poder aplicar para a cidadania. Então, quando eu cumpri ali que eu percebi, eu falei, bom, vou aplicar, né? E na verdade, assim, eu tive, quando eu fiz o meu PR, essa história, inclusive, é bem engraçada, porque quando eu fiz o meu PR, na época, você tinha que fazer o processo da imigração na fronteira. Então, você enviava a sua aplicação, né, de PR. Quando era aprovada, você tinha que ir na fronteira para poder ativar o seu PR, que era o chamado processo de landing. Hoje em dia, isso mudou um pouco, né? Então, para quem está no Canadá, você não precisa necessariamente ir na fronteira. Isso mudou um pouquinho, mas na época eu tive que ir. E aí eu fui, tem uma grande amiga minha aqui, o pai dela, aí foi eu, a minha amiga. Na época não tinha Cheesecake Factory aqui. A gente, vamos para Buffalo. E aí vamos pra Buffalo, vamos almoçar lá. E aí eu e essa minha amiga, o pai dela, vocês sozinhos de jeito nenhum, eu vou com vocês. Aí ele veio com a gente. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, Carol,
né, o meu maior conselho para você como pai, não sai daqui sem a sua cidadania. E aí ele contou a história dele, né? Ele teve a cidadania dele há muitos anos atrás, tipo assim, 1900 e alguma coisa, voltou pro Brasil, passou por uma dificuldade no Brasil e ele viu o Canadá como oportunidade para si, né, se levantar de novo. E foi isso que ele fez. Por conta da história dele, ele falou assim, meu maior conselho para você, agora que você conseguiu ser PR, né, não sai daqui sem a sua cidadania. E eu segui esse conselho dele. Assim que eu tive a oportunidade, eu apliquei. Eu virei cidadã canadense em 2019. 2020 a pandemia bateu. Aí você foi pro Brasil. Eu fui pro Brasil. Um ano e pouco lá, não foi? Acabei ficando um ano e 3 meses no Brasil. Mas o que é que acontece? Naquela época, Mai, você só podia viajar se você fosse cidadão do país. Você entende? Então, assim, E eu ia te perguntar agora, o que é que muda quando você é cidadã? Pois é, o que é que muda é que você carrega um passaporte, né, que te dá oportunidades. Então, hoje em dia, como cidadã canadense, né, durante a pandemia, pra mim foi, tipo assim, essencial, porque eu pude ir para o Brasil como cidadã brasileira. Sim, porque né? os brasileiros ficaram presos aqui, muitos porque não podiam sair nem por conta de documentação, estava no processo ainda. Isso, exatamente, ou não iam poder voltar. Não, exatamente. Né? Porque na época, enfim... As regras, né, estavam bem diferentes para cidadão, não, era mais viagem de urgência para quem tinha... E para turismo, você não podia viajar para turismo, né? Para lugar nenhum. Então, assim, eu consegui... Muita gente ficou ilhada, né? Muita gente ficou ilhada. Então, eu consegui ir para o Brasil, né? Ficar um tempo lá com a minha família por conta da cidadania brasileira. E aí, quando era tempo de voltar pra cá, eu também voltei, por quê? Porque eu era cidadã canadense, eu não tava vindo pra cá então, como hoje turismo. Você tem essa liberdade. Hoje eu tenho essa liberdade, exatamente. E aí, tem bastante outros programas também, né? Então, vamos dizer assim, eu amo morar de fato aqui, mas eu não posso mentir que existem oportunidades em outros lugares. Então, vamos dizer assim, olha, quero agora trabalhar na Europa, quero agora trabalhar nos Estados Unidos. Ah, porque o seu passaporte te dá direito a isso? Porque a gente tem os agreements, né, os trade agreements entre o Canadá e outros países. Então, quando a gente fala assim, o pessoal europeu pode vir pra cá, né, quem é italiano, pode vir pra cá pra poder trabalhar, existe uma reciprocidade, que o canadense também pode ir pra lá. Porque o passaporte canadense é poderosíssimo. Exatamente. Ou seja, minha gente, então assim, não é, hoje em dia, tipo assim, quase não preciso de visto, né, se eu precisar viajar pra qualquer lugar do país, do mundo, né? Tem liberdade. Tem uma liberdade muito grande, porque agora a gente carrega os dois, né? Então, assim, pra América do Sul não existe visto por conta do Brasil, senão que na Europa a gente não precisa. Você usa os dois passaportes? Eu uso os dois passaportes quando eu tô viajando. Então, nos Estados Unidos eu entro com passaporte canadense. Vejam esse passaporte, gente. Peraí, eu vou pegar a imagem aí pra vocês olharem bastante, atrair, entendeu? Dependendo de onde é que você vai apresentando ali o que te dá mais vantagem. Muito massa, muito bacana, Carol. Então, se você pudesse resumir assim numa frase, por que o Canadá te atraiu pra pessoa que tá assim em dúvida? Pra mim, em uma frase, eu vou dizer assim, oportunidades e segurança. Eu escutei isso uma vez, que aqui é um país de oportunidades e eu posso garantir, né, por minha própria história. De fato, é um país de oportunidades. E eu vou finalizar esse vídeo falando uma frase que me falaram quando eu estava quase na dúvida, que no Brasil a gente trabalha muito, nós somos muito trabalhadores e a gente vai plantando, trabalha ali no suor, abre buraco, bota a semente e não dá nada. Aqui você vai plantar e você vai colher o que você plantou. Então, o terreno aqui é fértil. Então, assim, o convite está feito. Se a sua decisão é vir morar no Canadá, realmente pode entrar em contato com Carol da Dreams, porque ela tem muita experiência, tanto pela vida que ela teve aqui, quanto de estudo e conhecimento sobre imigração. Então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E a gente vai ficando por aqui, porque senão a gente vai ficar mais 1 hora. Aí, ainda sempre tem história. Muitas. É isso, venham pro Canadá, um país de oportunidade, de gente feliz, de segurança. E o Brasil só deixa pra passar férias, porque é bom demais passar férias. Demais. Mas obrigada mais uma vez pelo convite e até a próxima.